Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Bem forte, para a honra e glória do nosso Senhor. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, hoje meditar em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas capítulo 15. Quem puder ficar de pé, fique de pé, por favor. Depois que você abrir sua Bíblia, fique de pé um pouquinho, para a gente render graças e adoração. Mais um pouco de adoração, mais um pouco de louvor àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quem achou, eleva o pensamento a Deus e lembre-se de onde Jesus te tirou, irmão. A meditação hoje é lembrando de onde nós fomos resgatados e agradecendo a Deus porque você foi encontrado, porque você foi achado. Toda a igreja diga: meu Deus, nós te agradecemos, porque um dia fomos achados, estávamos perdidos, estávamos na escuridão, aprisionados pelos nossos pecados, pelos espíritos malignos, sem saída, verdadeiramente perdidos, e o Senhor, meu Deus, se levantou do céu, desceu até a terra, foi encarnado e veio ao nosso encontro. O Senhor veio buscar e salvar pessoas como nós, sabendo, meu Deus, que nós não merecíamos, mas o amor do Senhor falou muito mais alto, e o Senhor renunciou à glória celestial. O Senhor se despiu da glória e se humilhou por nós, morreu na cruz, levando os nossos pecados e nos buscando para a salvação, para a vida eterna. Por isso, meu Deus, hoje nós estamos aqui porque fomos encontrados e te damos graças e te louvamos, te bendizemos, reconhecemos, Senhor, o quanto uma alma é importante para Deus, para o Senhor Jesus, e nós agora também devemos dar continuidade à obra de resgate, à obra de salvação. O Senhor deseja nos usar na missão de resgate, pescadores de almas, ganhadores de almas. Esse é o propósito principal da igreja, e que a nossa igreja entenda isso, que a nossa igreja esteja disposta a buscar os perdidos, como nós um dia, Senhor, também estávamos perdidos e fomos achados pela tua graça, pelo teu amor. Louvado seja o nosso Deus. Levanta sua mão e diga: louvado seja o nosso Deus, que nos encontrou
e hoje nos abençoa, e hoje nos regenera. Estamos sendo tratados de fé em fé, de glória em glória, sendo libertos de todos os nossos pecados. Sejamos irrepreensíveis. Recebemos, Senhor, os dons, a unção do Teu Espírito, para também, meu Deus, ganhar essas almas. Recebemos poder e autoridade para buscar os perdidos, revestidos do Teu poder. Isso se torna possível. A igreja pode ganhar almas, pode salvar, pode libertar, em nome de Jesus, pode curar, pode perdoar os pecados, em nome de Jesus, na vida de todo aquele que crê, seja batizado, todo aquele que crê, seja salvo. Meu Deus, coloca o Teu poder em cada um de nós, para que possamos dar crescimento à igreja, a glória do Senhor seja maior, possamos fazer as obras que o Senhor fez, e obras ainda maiores, porque grande é a seara, e nós, Senhor, vamos trabalhar. Nos conceda força para colher essas almas, que já estão prontas para serem colhidas. Que nós tenhamos, meu Deus, o poder e a autoridade, os dons para anunciar o Evangelho, para dizer que Jesus Cristo salva, anunciar as boas novas. Que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito, cheios de virtude, cheios do poder de Deus, para a edificação, para a pregação do Evangelho, para resgatar os aprisionados, meu Deus, trazer de volta os perdidos. Que a nossa igreja esteja de portas abertas. Eu digo, Senhor, os nossos corações estejam abertos, sensíveis, preocupados com aqueles que estão distantes de Deus, com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão algemados. E o Senhor, meu Deus, nos conceda a capacidade, o amor pelo próximo. Nós sejamos, Pai, nós sejamos verdadeiramente desprendidos de todo ego para buscar os perdidos. Tenhamos sim, Senhor, uma dedicação, um tempo para encontrar os pecadores, como o Senhor nos encontrou, como o Senhor nos amou. Hoje, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito, a igreja deverá fazer a mesma coisa, buscar o pecador, que mesmo que seja inveterado, mesmo que seja aquele pecador, meu Deus, declarado, aquele que todo mundo sabe que é um pecador, que vive do pecado, que é aprisionado pelo pecado, que tem prazer no pecado, mas o Senhor vê como uma alma valiosa, como uma alma perdida. Que a nossa igreja seja sensível como o Senhor Jesus era sensível. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos, os que estão perdidos. E essa obra não cessou.
porque tem muitas almas perdidas, mas agora o Senhor deu poder e autoridade, e nós cremos nisso, que o Senhor se move através de nós, o Senhor se move em nós, para que essa obra continue e as almas sejam ganhas, a igreja esteja em oração, a igreja esteja em ação, para salvar, para trazer de volta para casa os nossos irmãos, para a presença do nosso Deus, para a presença do nosso Pai. Por isso nós oramos, por isso, meu Deus, nós nos reunimos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós pedimos força, nós pedimos unção, nós pedimos dons necessários para que haja edificação das pessoas, sejam encontradas, sejam alimentadas, sejam carregadas se for necessário, fortalecidas e estabelecidas na presença de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa porque muitas vezes nós deixamos de cumprir a obrigação que assumimos, porque os discípulos receberam uma ordem do Senhor: ide pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê seja batizado, aquele que não crê estará condenado. Curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, os sinais seguirão aqueles que creem, e nós cremos, Senhor. Derrama o teu poder. Levanta as suas mãos, igreja, e diga a Jesus: derrama o teu poder na minha vida, para que eu ganhe uma alma que seja. Derrama o teu poder, derrama a tua unção, coloca em mim, Senhor, a unção necessária para que eu ganhe uma alma perdida, porque eu sei que esta alma é muito preciosa para o Senhor, e a igreja saiba disso. Quão valiosas são as almas, quão valioso é o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Meu Deus, nós fomos achados e cremos, e hoje estamos sendo tratados em segurança. Há uma garantia de salvação, porque cremos e permanecemos nas mãos do Senhor. E a tua palavra diz que jamais seremos lançados fora, jamais o diabo nos arrebatará das mãos do Senhor, porque fomos achados por Deus, porque fomos achados pelo nosso Senhor Jesus. Por isso, perdoa os nossos pecados e guarda, Senhor, as nossas almas para a salvação. Digam glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus bem forte. Pode sentar, igreja, pode sentar. Irmãos, entenda uma coisa: a palavra de Deus diz que nós, como todo mundo, olhe para mim por favor agora, concentre-se aqui. Amém? Nós, como todo mundo, andávamos, né? Como ovelhas perdidas, que não tinham pastor. Amém? A palavra diz que nós estávamos desgarrados. Cada um se desviava pelo seu caminho. Essa era a nossa condição, irmãos. Essa era a condição da humanidade. E nessa passagem de Lucas 15, onde Jesus fala dessa ovelha perdida, ele mostra
uma igreja fechada, uma igreja que desprezava o pecador, um povo que se orgulhava de tal maneira, que se achava pretensioso. Veja se você não está se enquadrando nesse tipo de pessoa que se considera um puritano, como se você nunca tivesse sido um perdido, como se você nunca tivesse sido um pecador declarado, glória a Deus, um pecador realmente visível, um visível pecador. Como nós vemos hoje, irmãos, pessoas no crime, vivendo do crime, pessoas no tráfico, pessoas que você olha e diz assim, fulano é um bandido, fulano é isso, fulano é aquilo. Amém? Digam glória a Deus. São esse tipo de pessoas. Pessoas que são pecadores declarados pela própria sociedade. Pessoas que a gente acha que não tem direito de estar aqui. Pessoas que, se pisarem aqui na igreja, elas não serão acolhidas. Jesus se deparou com esse tipo de gente, irmãos, e os ensinou o valor de uma alma. Da mesma forma, a igreja não tem razão de existir se ela não for para ganhar uma alma. Eu aprendi isso hoje. Se a nossa igreja não existir para ganhar uma alma, nem o nosso discipulado é legítimo. Se nós não tivermos esse comprometimento, essa sensibilidade de que existem muitas almas perdidas, e nós não recebemos o amor de Cristo, o amor incondicional, essa disposição, irmãos, de nos desprendermos de qualquer tipo de orgulho, e sermos servos de Cristo, e darmos continuidade à obra de Cristo, como Ele mesmo disse, farão obras ainda maiores do que eu fiz. E quando Ele se referiu a isso, Ele se referiu a um campo muito maior de ação. Ele já estava prevendo esses últimos dias, onde a humanidade iria se multiplicar. E isso torna o campo de ação da igreja muito maior do que o campo de ação de Jesus. Jesus ficou restrito à Galileia, a Cafarnaum, a Judéia, foi um pouco além na terra dos gentios, Tiro, Sidom, mas Jesus não teve tempo de passar, porque foi justamente o início da igreja. Glória a Deus. Foi justamente a anunciação do reino de Deus, na verdade. Jesus estava construindo os fundamentos da igreja, acompanhado por aqueles 12 discípulos e arrebanhando mais discípulos. A palavra diz que no cenáculo, na descida do Espírito Santo, eram 120 homens. Então a gente vê que o próprio trabalho de Jesus sofreu uma resistência muito grande. Mas Jesus, ele se dispôs, irmãos, a sair da glória celestial. Esse é um dos pontos altos dessa mensagem, para que a gente entenda o quanto é valioso um ser humano. Por pior que ele seja taxado pela sociedade, o nível dessa pessoa pode ser o nível mais baixo, pode ser uma pessoa execrável, mas para Deus, é uma pessoa valiosa. Glória a Deus. Para Deus, as almas são valiosas. E Jesus deu esse exemplo de abnegação quando ele desce da onde? Do céu. Jesus mostra o quanto Ele nos ama dessa maneira. Quando Ele desce do céu, se faz carne,
habita no nosso meio, cumpre o seu ministério de 3 anos e meio, cresce no conhecimento da palavra, cresce no conhecimento da obra que estava estabelecida por Deus, desde os profetas, desde a lei de Moisés, desde a promessa a Abraão. Glória a Deus. E Jesus vem ao encontro dos pecadores. Ele renuncia àquela posição gloriosa do céu e desce, irmãos, por amor. Ele busca o pecador inveterado, pessoas que vivem no pecado, há muito tempo. Pessoas que são pecadoras desde quando nasceram. Era o nosso caso. Então, quando você olhar para o pecador, não fique se sentindo orgulhoso, achando que você é mais do que ninguém, porque todos nós viemos do mesmo quê? Do mesmo lugar. Todos nós viemos do mesmo quê? Do mesmo lugar. Jesus foi ao nosso encontro. Jesus, ele nos atraiu de alguma forma pela pregação. Jesus foi ao nosso encontro em algum lugar, nós fomos encontrados perdidos, nós fomos encontrados na escuridão. Hoje eu fiz uma retrospectiva da minha vida, irmãos. De onde Jesus foi me encontrar. Eu paro para pensar qual foi a hora que eu fui mais tocado por Deus, a hora que eu fui mais quebrantado, a hora que eu estava quebrado ali, que eu estava ali doente, que eu estava me sentindo sem esperança, sem saída, ameaçado de morte. E eu tive um encontro com Deus, Jesus veio ao meu encontro. Não que o pastor Luiz Fernando foi ao encontro de Jesus, não. Jesus veio me buscar. Jesus veio me achar. E quando Jesus me achou, ele ficou muito feliz. A palavra mostra que Jesus, quando ele encontra uma alma, ele fica muito feliz. Ele fica muito feliz e a Bíblia mostra também que quando a alma é achada por Cristo, ela também fica muito feliz. A palavra fala que aquele coxo que estava na porta do templo, de Atos 3, a Bíblia diz que ele, quando ele foi curado, ele saltou. A Bíblia diz que aquele homem foi louvando a Deus, aquele homem entrou no templo louvando a Deus. Amém? Ele entrou andando no templo louvando a quem? Louvando a Deus com toda alegria. A palavra fala daquele eunuco, aquele etíope, que Filipe pregou o evangelho para ele, e depois do batismo a palavra diz que aquele homem ficou jubiloso. Isso mostra, irmãos, que também quem é achado fica feliz. Jesus, quando acha, ele fica feliz, e a palavra diz que quando ele traz essa alma perdida para casa, e convida os parentes, convida os vizinhos, para que também se alegrem, porque um irmão voltou para casa. Diga glória a Deus. E esse é o propósito principal da igreja. Nós temos visto a igreja se desviando. Nós temos visto a igreja fora do propósito. Nós temos visto a igreja fechada para as almas perdidas. Mas a igreja busca sim um inchaço para aumentar a arrecadação financeira. Talvez você pense assim, poxa, no meio de uma palavra tão bonita, o pastor faz uma colocação dessa. Mas não tem como a gente fugir disso, por quê? Porque senão não vai haver despertamento. A hipocrisia vai continuar, o fingimento vai continuar. Mas o propósito da igreja é continuar fazendo a obra de Jesus Cristo. Não gente para construir mais um prédio. Não gente para aumentar o fluxo de caixa da igreja. Não gente para poder dizer que essa denominação ela é poderosa, porque o pastor anda de jatinho, porque o pastor tem caminhonete, porque o pastor tem fazenda, porque o pastor cria cavalo, porque o pastor ele mora em condomínio fechado. Não.
Essa igreja existe para continuar buscando aquele que está perdido. Diga glória a Deus. Porque senão a igreja não tem o porquê existir. Vai ser uma igreja reprovada, irmãos. Se nós não abrirmos a frente com o evangelismo, se nós não abrirmos frente com ganho de almas, nós estamos marcando passo. E eu vejo que nós estamos marcando passo de verdade. Eu faço uma crítica aqui a mim mesmo, como líder dessa igreja, e faço uma crítica à igreja. E vocês vão ter que ficar caladinho, porque eu não estou mentindo. Ninguém quer evangelizar. Glória a Deus. Ninguém quer evangelizar. Ninguém quer ganhar uma alma. Nós não estamos preocupados com as almas. Nós estamos nos sentindo seguros e o resto que se exploda. A verdade é essa, irmãos. Você pode dizer, mas o senhor não faz nada. Mas não é, o problema não é comigo. Eu não carrego a igreja nas costas. O problema não é comigo, o problema é com a igreja. A igreja é um só o quê? É um só corpo. A igreja não é o pastor. A igreja não é o pastor. Não é uma nem duas vezes que nós já falamos de evangelismo, que nós já falamos de visitas de hospitais, que nós já falamos de ganhar almas perdidas, que seja nas comunidades, onde for. Eu não estou preocupado com o lugar, não. Nós temos que ir onde estão as ovelhas perdidas. Amém? Mas o que acontecia? Jesus ia ao encontro das ovelhas perdidas, Jesus recebia essas ovelhas perdidas, Jesus ajudava essas ovelhas perdidas, Jesus atraía esses pecadores, Jesus cuidava desses pecadores, Jesus supria as necessidades desses pecadores, Jesus ajudava esses pecadores, e os fariseus e os escribas contestavam a atitude de Jesus. Amém? Essa é a igreja fechada. É a igreja onde os religiosos se mantêm distantes. Os religiosos não têm amor pelas almas perdidas. Mas nós vamos ver na palavra que quando a alma perdida foi encontrada, houve alegria. Nós vamos ver na palavra Jesus indo ao encontro dessa alma perdida. E quando eu falo de alma perdida, irmãos, eu falo de almas que estão distantes e não tem como se aproximar. Eu citei como exemplo traficantes. Eu citei como exemplo mulheres que estão fazendo vida lá no centro, e as pessoas passam e sabem que aquilo ali é uma prostituição declarada. Não é aquela prostituição enrustida, não. Como muitas vezes os próprios membros da igreja praticam. Mas são pecadores declarados. São pecadores que você passa e vê que eles estão praticando o quê? O pecado. O homossexualismo. Você vê um homossexual, aí você pensa assim, esse aí não pode entrar na minha igreja. E eles sabem que não tem como eles entrar na igreja, porque eles sabem que há um preconceito muito grande. Eles sabem que a igreja é preconceituosa. Eles sabem que eles vão ser mal recebidos. Se eles chegarem aqui com a aparência, com a fama do mundo, eles vão ser mal o quê? Vão ser mal recebidos. Por quê, pastor? Porque existe um preconceito. Pastor, o senhor está falando da nossa igreja? Eu estou falando que existe uma igreja assim. E Jesus a identificou aqui nessa palavra. Jesus identificou homens e mulheres que o seguiam, mas que não aceitavam pecadores. Homens e mulheres que aceitavam a doutrina dele, mas não aceitavam pecadores. E Jesus propõe uma parábola para ensiná-los o valor de uma alma. E isso a igreja deve conhecer. Isso deve ser a lição número 1 de qualquer igreja. Nós não estamos aqui nem por nós mais. O principal propósito não somos nós mais. Nós podemos nos considerar em segurança, irmãos. Por quê, pastor? Porque nós temos a palavra, porque nós temos o Espírito Santo, porque nós temos a pregação. Amém?
Nós temos os recursos do céu, nós temos os dons espirituais, nós temos a certeza que tem anjos aqui nesse lugar, ministrando em nome do Senhor. Nós temos a certeza. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos numa posição privilegiada. Em termos espirituais, nós temos uma certa esperança no coração. Nós sabemos que existe perdão para os nossos pecados. Nós sabemos que mesmo se pecarmos, nós podemos nos arrepender e confessar e seremos perdoados, porque Jesus é fiel para cumprir a sua o quê? A sua palavra. Mas tem pessoas lá fora que não admitem que essa palavra possa alcançá-las. A não ser que alguém vá ao encontro. A não ser que alguém encontre essa alma que está desolada, essa alma que acha que pelo seu passado, ou pelo seu presente, ou pelo distanciamento que ela se encontra de Deus, ou pelo embaraço que se encontra a vida dessa pessoa, ela diz assim: eu não tenho condições de frequentar uma igreja. Amém, amém, irmãos? Irmãos, Jesus vai ao encontro dos marginalizados, esses leprosos que ficam separados, esses leprosos que não podiam entrar no templo, não podiam adorar, não podiam entrar na congregação porque eram leprosos. E hoje existem os leprosos sociais, hoje existem os leprosos morais, mas os fariseus e os escribas não querem esses leprosos sociais e morais dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Digam amém. Glória a Deus. Sabe o que eles falaram a respeito do relacionamento de Jesus com esses pecadores? Eles disseram assim: ele recebe pecadores e come com eles. Sabe o que eles falaram, igreja? Ele recebe os pecadores e come com os pecadores. Amém? Jesus estava cumprindo o ministério dele de salvação, como um dia eles foram salvos por Jesus, como um dia eles se converteram a Cristo. Mas por que você se converteu a Cristo e você não quer abrir a porta do reino para as outras pessoas? Por que você não anuncia o reino de Deus? Por que você não diz que Jesus Cristo está disposto a apagar todas as transgressões? Por que você não anuncia que há libertação espiritual mediante um arrependimento sincero e uma confissão sincera? Há uma aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, essa busca do perdido é muito simples. Mas nós estamos nos colocando numa posição orgulhosa, achando que outras pessoas não podem entrar. Glória a Deus. Há duas vias para a salvação, irmãos. Deus, ele acolhe, Deus, ele perdoa. Mas a salvação, ela tem dois aspectos. Primeiro, Deus procura a ovelha. Glória a Deus. Primeiro, Deus procura a ovelha. E depois também, a ovelha procura o quê? Procura Deus. A gente vê que nós podemos observar que nesse capítulo 15, fala da ovelha perdida, mas também fala do filho pródigo. Fala de um judeu que abandonou a sua própria casa, que abandonou a sua própria família. E o verdadeiro judeu não abandona a sua casa, nem abandona a sua família. Mas a palavra de Deus diz que esse filho pródigo, ele abandonou a sua própria casa, ele abandonou a sua própria família, abandonou o cuidado do pai, ele abandonou a autoridade do pai, a sabedoria do pai e foi para o mundo. Quantos que se diziam filhos de Deus abandonaram a igreja? Quantos que se diziam filhos de Deus abandonaram a igreja? Quantas almas estão perdidas? Deus, então, ele vai ao encontro da alma perdida, mas também ele espera que aqueles que abandonaram se arrependam e voltem para onde? E voltem para onde? Como o filho pródigo se arrependeu e voltou para onde? Voltou para casa. O pai não foi buscar. Então, se você vê no contexto do capítulo 15, tem a ovelha perdida, mas tem as pessoas que se afastaram.
Tem pessoas que se declararam judeus e foram embora. Tem pessoas que eram da raiz judaica e foram embora, porque nunca foram judeus de fato, de verdade. Lá nas cartas lá de Apocalipse, nas cartas às igrejas, tem uma passagem que Deus dizem que são judeus, mas mentem. Amém? Tem muita gente que se diz cristão, irmãos, mas mente. Tem muita gente que se declarou que cristão, que confessou Cristo e se afastou. E Deus está contando com a volta dessas pessoas. Deus continua anunciando o evangelho para o despertamento dessas pessoas. Essas pessoas que já gastaram tudo, como o filho pródigo gastou tudo, toda a herança que ele recebeu. Ali não se é uma parábola para o ensinamento espiritual. Então qual é o ensinamento espiritual? Aquele filho pródigo, ele sai com uma grande herança espiritual. Mas por falta de quê, pastor? De convivência, por falta de adoração, porque o verdadeiro judeu, a vida dele é para o Senhor, a vida de um verdadeiro judeu era adoração, era louvar o próprio Deus. Por falta disso e por cair no mundo, há um esgotamento espiritual. Há um esgotamento espiritual porque eu não renovo as minhas forças na presença de Deus, porque eu não oro mais. Pessoas que se afastaram não oram mais. Pessoas que se afastaram da congregação, elas não adoram mais. Elas não têm mais a alegria de estarem na casa do Senhor. Mas a alegria do mundo é falsa. A alegria do mundo, ela é momentânea, irmãos, e depois ela deixa um vazio muito grande no coração. Eu digo isso porque eu experimentei isso. Amém? Eu experimentei muita curtição. Mas quando chegava 3, 4 horas da manhã, quando todo mundo ia saindo, e você ficava sozinho na rua, e não tinha mais ninguém, e você não tinha para onde ir, porque estava perdido da família, porque estava distante, você ficava com o que no coração? Um vazio. Amém? Às vezes, um pouco embriagado, ou muito embriagado, e ficava no vazio, na ilusão. Mas Deus espera que essas pessoas que se afastaram, elas voltem. Deus vai atrás do perdido, pastor? Vai. Ele vai atrás do perdido. Mas há também uma responsabilidade humana. Deus deu muitas almas a Cristo? Deus deu muito. Jesus falou, tudo que o Pai me dá virá a mim. Mas 2 Tessalonicenses também diz que o Evangelho foi pregado para que nós fôssemos chamados pelo Evangelho, para que nós alcançássemos a glória de Cristo pelo Evangelho. Então isso quer dizer também que apesar de Deus buscar almas perdidas, tem que haver uma correspondência de uma resposta. Diga glória a Deus. As almas perdidas têm que responder. Não adianta simplesmente Jesus ir procurar. Nós precisamos o quê? Responder. Só que esse povo que seguia Cristo, eles não admitiam, irmãos, que eles estavam perdidos no passado. Quando nós rejeitamos uma alma, quando nós olhamos no pé de uma pessoa que entra na igreja, porque conhecemos a história dessa pessoa, quando falamos com alguém a respeito da vida de alguém, e criticamos, e dizemos assim, falso, fulano está lá na igreja, mas ele é falso, você tem que lembrar que um dia você também estava o quê? Você tem que lembrar que um dia você também estava perdido. Glória a Deus. Pastor, um dia eu estava perdido, de lá eu vim, de lá nós viemos, irmãos, de lá nós viemos, e olha que eu vou dizer mais, estamos sendo tratados. Eu me considero como um cristão pecador sendo tratado. Se tem alguém aqui orgulhoso, que se acha sem pecado, amém, a consciência é sua, mas o pastor Luiz Fernando se considera aquela ovelha que está sendo tratada por Jesus Cristo. Apesar de estar pregando o Evangelho, talvez você fale assim, mas como é que pode, se o senhor se considera tratado, está aí no altar? Fala com Jesus, para Ele te dar o meu lugar para você. Amém?
Fale com Jesus para te dar autoridade para você pregar. Abra uma igreja para você, se você está pensando isso. Vai lá e abra uma igreja. Glória a Deus. Agora, é melhor que nós sejamos humildes, irmão, do que orgulhosos. É melhor que nós tenhamos consciência de onde nós viemos, a condição que nós fomos encontrados, para hoje nós estarmos cheios de pompa, para hoje nós estarmos nos gabando. Não, eu agora tenho autoridade. Eu sou do grupo de louvor da igreja, eu sou missionário, tenho carteirinha aqui, ó. Você tem carteirinha, irmão? Amém? Paulo ensinou na última reunião aqui que o melhor é a humildade do que a vanglória. Paulo falou das visões celestiais, ele falou que ele esteve no terceiro céu, mas se referiu a uma terceira pessoa. Por quê? Porque Paulo era humilde. Paulo falou dos sofrimentos dele pela obra, sofrimentos dele por Cristo pela obra, mas ele falou porque ele disse: eu sou obrigado a cometer essa loucura. Eu sou obrigado a parecer um tolo, falando das coisas que eu realizei, mas que não era necessário. Diga glória a Deus. Então, irmãos, todos nós estávamos perdidos. Todos nós precisamos e precisávamos do pastor. Precisávamos ser encontrados por esse bom pastor chamado Jesus Cristo. Bispo da nossa alma, a palavra diz pastor e bispo da nossa alma, 2 Pedro fala isso. Por quê, pastor? Porque éramos perdidos e desviados. Mas Jesus dá um ensinamento a esses fariseus. Vamos ver aqui na palavra. Ele diz assim, 15:1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus no caso, lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, amém? Tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Ou seja, Jesus estava se referindo aos publicanos e pecadores que estavam se aproximando dele. Amém, irmãos? Jesus estava falando que os publicanos e os pecadores estavam se aproximando dele, e o próprio Jesus estava recebendo uma crítica dos religiosos. A pior coisa que tem, irmãos, é o orgulho espiritual. A pior coisa que tem é nós nos acharmos melhores do que qualquer pessoa. Talvez a condição que essas pessoas que nós estamos rejeitando hoje, a condição delas é melhor do que a nossa no passado. Ou talvez a condição espiritual delas, mesmo como pecadoras, são melhores do que a nossa que estamos na presença de Deus. Porque a pior coisa é o orgulho e a hipocrisia. A pior coisa que tem, irmãos, é a pessoa se achar, é a pessoa querer criticar o outro, mas não procurar ganhá-lo. Ao invés da gente criticar, a gente tem que fazer o quê? Procurar o quê? Ganhar. Procurar ganhar a alma. Procurar ganhar a alma, falar com ela com amor, levar a alma ao arrependimento. É isso que Deus quer. Deus não quer rejeição. Jesus não rejeitou ninguém, pelo contrário, Jesus desce da glória. Jesus se humilha, Jesus se faz carne, habita no nosso meio para morrer na cruz. Jesus habita no nosso meio para cumprir as profecias, para ser o substituto e ser penalizado pelos nossos pecados. Ele é a nossa justiça, irmãos. Amém? O que nós praticamos contra o nosso Deus, Jesus pagou. Mas ele mesmo não cometeu pecado algum. Jesus renunciou
a glória celestial por cada um de nós. Então ele diz aqui, que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que o quê? Até que a encontre. Por que Jesus estava falando isso, irmãos? Por que Jesus citou a posição de um pastor literalmente? Jesus falou aqui de um pastor literalmente, eu vou explicar a vocês. Porque o pastor, ele tinha que dar conta de quê? Das ovelhas. Mas quando uma ovelha se perdia, o pastor tinha que dar conta da ovelha para o dono do rebanho. Amém? Se uma ovelha se perde e ele não tem como justificar o que aconteceu com essa ovelha, ele se torna um pastor irresponsável. Se ele não mostrar para o dono das ovelhas que essa uma ovelha foi devorada, glória a Deus, por um predador, se ele não conseguir provar que essa ovelha foi devorada por um predador, ele vai ter que fazer o quê? A lei diz que ele teria que o quê? Pagar. Isso está na palavra de Deus. O pastor tinha que pagar pela ovelha que desaparecesse. Mas se ele provasse que a ovelha foi devorada, estava justificado, glória a Deus. Então ele fala, qual pastor que tendo 100 ovelhas, se uma vai embora, ele não larga as 99 e vai procurar essa uma. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. E Jesus está falando da humanidade. Jesus está falando que nós somos as ovelhas perdidas. Nós somos as ovelhas perdidas que já fomos resgatados. Mas ainda tem muitas ovelhas que estão o quê? Estão perdidas. E ele disse que ele não vai parar de procurar as ovelhas perdidas. Ele coloca uma ovelha em segurança, irmãos, e relaxa um pouco. Ele coloca uma ovelha em segurança, como nós estamos aqui, mas ele vai ao encontro de quê? Das perdidas. A obra não para. Diga glória a Deus. A obra não para, irmãos. A obra não para. Pastor, Jesus, ele não para, ele não vai parar a obra. Os fariseus e os escribas, Jesus falou, vocês são as ovelhas que estão em segurança. Os fariseus e os escribas eram essas 99 ovelhas. Mas Jesus vai atrás da ovelha perdida. Qual era a ovelha perdida? Justamente os cobradores de impostos e os pecadores reconhecidos pelos próprios fariseus, que não queriam que esses pecadores se aproximassem. Eles não queriam que Cristo desse atenção a esses pecadores. Glória a Deus. Jesus era acompanhado pelos religiosos, fariseus e escribas, mas esses eram arrogantes e desaprovavam os pecadores declarados. É isso que eu quero dizer a vocês, irmãos. Tem uma igreja aberta para os pecadores, mas tem a igreja o quê? Fechada. E eu digo a vocês com toda tristeza, que a maioria das igrejas estão fechadas para os pecadores. A maioria das igrejas não querem saber dos pecadores, principalmente as que se tornaram empresa, principalmente as que visam dinheiro, as que estão em volta com construções de prédios faraônicos. Elas não estão preocupadas com almas, mas elas estão preocupadas com uma quantidade, uma massa de manobra que sustenta a corrupção. Sustentam essa corrupção enquanto as almas estão se perdendo. Perdem a simplicidade, perdem a humildade, perdem o amor. E era o que estava acontecendo aqui, mas Jesus logo procura corrigir. Jesus logo procura mostrar o valor que tem uma alma. Amém? O que é ressaltado aqui nesse capítulo 15, irmãos, não é o arrependimento da ovelha, porque a palavra não diz que a ovelha se arrependeu. A palavra diz que ela foi achada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que é ressaltado aqui, pastor, qual é o tema central aqui? É o amor de Cristo. Não é o esforço do penitente, mas a graça que é estendida a todos. É isso que Jesus quer mostrar. O amor de Deus está estendido a todos.
O amor de Deus está estendido ao traficante. O amor de Deus está estendido ao homossexual. O amor de Deus está estendido aos ladrões. O amor de Deus está estendido a todas as pessoas. Glória a Deus. A todos os pecadores reconhecidos. Pessoas que nós dizemos assim, não vale nada. Mas essas pessoas são valiosas para Jesus Cristo. Jesus pregava o arrependimento a todos, irmãos. Jesus admitia essas pessoas. Jesus era familiar a todos. Ele comia com essas pessoas. E a palavra diz isso aqui. Mas isso era uma incoerência para os fariseus. Isso era incoerência para os religiosos. Eles não queriam que se misturar. E o que acontece hoje com a igreja é isso. Grupinhos fechados. Panelas. Seu fulano de tal, dona fulano de tal. A nossa célula é essa visão celular que forma os seus grupinhos e dane-se o resto. Amém? Mas nós temos uma obrigação com Cristo. Nós temos um comprometimento com Cristo, como membros da igreja, como discípulos seguidores de Jesus. Se não, irmãos, isso aqui tudo é uma fantasia. Se cada um aqui não tiver disposição para ganhar uma alma, eu acho que a situação da igreja está complicada. Amém? Nós temos que nos preocupar que tem muitos irmãos que estão perdidos. O que Jesus está colocando aqui é que tem muitos irmãos perdidos e vocês vão ver isso aqui. Glória a Deus. Jesus mostra que quanto pior for a pessoa, o arrependimento dessas pessoas, essas pessoas serem encontradas pela obra de Deus, era um motivo de uma alegria muito grande para ele, para Jesus, para o próprio Jesus. Era um motivo de muita alegria para o próprio reino dos céus. E era também um motivo de alegria para a própria pessoa que estava sendo encontrada. Diga glória a Deus. Então Jesus, pela pregação, ele ia ao encontro dessas pessoas. Amém? O pecador é essa ovelha perdida. Essa ovelha que se afasta a ponto de quê, pastor? A ponto de não encontrar mais com Deus. Tem gente que não tem condições de encontrar mais com Deus. Tem gente que pela posição, pelo embaraço que se encontra, a prisão espiritual que se encontra, irmão Sérgio, não tem mais condições de vir ao encontro de Deus. Ah, não vai para a igreja porque não quer. Não, irmão, não vai para a igreja porque está perdido. E eu aprendi isso hoje. Eu aprendi isso hoje para ensinar para vocês. O Espírito Santo me entregou isso hoje para ensinar para vocês. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. E se sabem, procurem saber mais. Tem gente que não vem para a igreja porque está o quê? Perdido. Vocês acham que um traficante não quer vir para a igreja? Muitos podem não querer vir, mas muitos estão o quê? Estão perdidos. Você acha que os presidiários não querem vir para a igreja? Eles podem até não querer vir, mas muitos estão o quê? Estão perdidos, a glória a Deus. Mas só que Jesus não quer que a igreja julgue. Jesus quer que a igreja busque e encontre. Jesus quer, como ele buscou e achou, ele quer que nós também venhamos a ser receptivos. Ele quer também que nós venhamos a ser sensíveis. Sejam sensíveis aos pecadores. Falem da salvação para eles. Falem que a porta está aberta para eles. Falem que existe uma oportunidade se eles se renderem a Cristo. Falem que não há distanciamento. Não diga a ele que as barreiras de Satanás são quebradas quando o pensamento é levado cativo a Cristo. Glória a Deus. A palavra diz que todo pensamento deve ser levado cativo a quem? A Cristo, para destruir as fortalezas de Satanás. E ele fala sofismas. Nós criamos verdades que parecem verdades, mas são o quê? Mentira. Existe que é sofisma. Sofisma é uma afirmação, irmão, que parece que é verdadeira. Sofisma é como se fosse um conceito aceitável, mas no fundo, é uma falácia, é uma mentira. Amém? E a igreja tem que entender
que muitos estão aprisionados nas suas próprias mentiras. As suas próprias consciências dizem a eles que eles não têm direito. As suas próprias consciências dizem que eles não podem entrar na igreja, mas eles podem entrar. Por que que hoje tem que abrir uma igreja LGBT? Por que que tem que abrir uma igreja LGBT? Por que que eles têm que ter uma igreja separada para eles? Porque a igreja fechou as portas, irmãos. Porque a igreja não aceita esse povo. Porque a igreja contesta a presença desse povo. Se entrar um homossexual aqui, sentar, ele vai ser taxado, ele vai ficar sendo olhado de lado, vai ter gente que vai fazer piadinha, vai dar risada. Mas não deveria ser assim. Aqui nessa igreja eu acredito que ele não vai ser tratado dessa maneira. Ele vai ser bem recebido. Ele vai ser amado pelos irmãos. Ele vai ser considerado como membro da família. Mas aqui Jesus sofre uma resistência. Jesus sofre uma resistência dos fariseus. Versículo 2, repetindo para vocês entenderem. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores. Eles não falaram diretamente com Jesus, não. Olha para cá, irmãos. Ficava o cochicho. Como que pode o pastor aceitar esse tipo de gente na igreja? Olha o beiço de burro. Beiço de burro. Beiço de burro, ó. Como que pode o pastor aceitar esse tipo de gente na igreja? É igual aquele homem do ratinho que faz aquela boca. Não tem aquele. Não é Marquito, não, aquele outro. Aquele hotel. Aquela boca murcha. É isso que faz. Olha aí, ó, fulano. Entrou aí, ó. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Murmuravam. Sabe por que esse pessoal não vem? Um futuca, outro fala, daqui a pouco um bota uma indireta no Facebook, e aí eles não têm clima. Eles se encontram rejeitados, eles se encontram distantes, são pessoas que não encontram Deus, são pessoas que não têm condições de servir a Deus, elas se julgam incapazes, são perdidos da igreja, são pessoas que não podem ter comunhão, são pessoas que não sabem onde estão, são pessoas que estão correndo perigo e por isso não conseguem voltar de maneira alguma. Mas a palavra diz que Jesus falou, o pastor, ele abandona, ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. Jesus está ensinando o procedimento da igreja verdadeira. Jesus está ensinando que nós estamos seguros, mas tem muita gente que precisa ser resgatado. Jesus está ensinando que não pode haver conformismo, que não pode haver acomodação, mas a igreja precisa levantar, a igreja precisa sair, a igreja precisa ir ao encontro dessas almas. Nós estamos passando, irmão, por lugares onde estão cheios de ovelhas perdidas. Glória a Deus. Jesus, ele desceu do céu. Jesus, ele teve anos de ministério. Jesus foi rejeitado, sofreu, morreu. Mas a palavra diz que ele amou o mundo. Amém? Ele amou o mundo. E a Bíblia diz assim, e achando-a, olha o que a palavra fala, e achando-a, a põe sobre o quê? Sobre os ombros. Amém? O que ele faz? Põe sobre os ombros. Olha o esforço, irmãos. Pastor, isso aqui quer dizer o quê? Esforço, carinho. Glória a Deus. Ele ama, ele cuida da igreja, ele segura, ele segura. Amém? Mas ele tem um cuidado especial com a ovelha perdida, irmãos. Veja que Jesus tem um cuidado especial com os perdidos. Ele é capaz de deixar a igreja, alguém tomando conta,
e ele mesmo vai buscar os perdidos. Eu vejo aqui um cuidado especial com os perdidos. Eu vejo um cuidado especial com os leprosos, com os apóstatas. Pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, essas pessoas sejam encontradas em nome do Senhor Jesus. E a palavra diz que ele encontra essa ovelha perdida, carrega nas costas, nos ombros. Isso mostra que há o quê? Carinho. Porque ele encontra a ovelha tão fraca, ele encontra a ovelha tão paralítica, ele encontra a ovelha tão incapaz que ele faz o quê? Coloca nos ombros, trata com carinho maior ainda e se esforça. Isso aqui mostra esforço e carinho. Será que nós temos disposição de nos esforçarmos e amar de verdade? Será que temos feito isso? Será que temos condições de ministrar uma palavra para um perdido? Deveríamos ter, irmãos. Mas sabe o que acontece? O nosso nível ainda é muito baixo. Nós temos que superar isso. E nós temos que orar para que nós possamos superar isso. Glória a Deus. Às vezes a gente está se achando, estou muito bem, vou à igreja todas 3 vezes na semana, mas Jesus está perguntando, e as almas perdidas? Você como pastor, você como membro da igreja, como seguidor de Cristo, como participante da grande comissão que foi ordenada a pregar o Evangelho, tem falado aos perdidos? Diga glória a Deus. Foi o que Jesus Cristo fez. Pastor, Jesus desceu à terra, amou, mas ele tinha anjos no céu. Tinha ou não tinha? Jesus tinha um mundo de anjos santos. Jesus tinha um rebanho nobre no céu. Tinha ou não tinha? Um mundo de anjos. Ele tinha um rebanho nobre, mas ele vem atrás dos perdidos, como nós, primeiro, por amor e carinho. Por amor e carinho a pecadores como nós. E a palavra mostra que Deus tem prazer, Deus tem alegria pelos que são achados. Olha o que a palavra diz. E achando, o põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Ou seja, o esforço valeu a pena. Quando a gente ganhar uma alma, vai haver alegria, vai haver satisfação, e nós vamos dizer, vai valer a pena. Glória a Deus. Valeu a pena, irmãos. Por quê, pastor? Porque nós vamos sentir alegria. Por que existia uma alegria? Porque tinha um risco daquela alma se perder. Porque tinha um risco daquela ovelha não ser achada. Havia uma ameaça daquela alma ser perdida. Então, quando a gente acha uma coisa difícil, é como um tesouro. Depois a palavra fala da moeda, da dracma, né? Da dracma perdida, no mesmo sentido, para mostrar o valor que tem. Amém? Mas a dracma não se arrepende, mas ela é achada. Tem pessoas, irmãos, que são valiosas, mas não se arrependem, mas são achadas. É como a dracma. Era algo valioso, mas sem expressão. Glória a Deus. Pastor, nós temos que buscar essas almas. E essa ovelha é privilegiada, irmãos. Essa ovelha perdida é privilegiada como ela nunca foi privilegiada. Glória a Deus. A palavra diz que houve uma alegria muito grande desse pastor. E esse pastor representa Jesus Cristo. Eu quero dizer que quando uma alma é achada, há uma alegria muito grande de quem acha, de quem é achado e do próprio quê? Do próprio céu e também de todo o quê? De toda a igreja. Vamos ler para você entender. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha o quê? A minha ovelha perdida. Isso quer dizer que todas as almas pertencem a quem? Sejam de dentro da igreja ou sejam da onde? Ou até mesmo as perdidas. As de dentro, as de fora e até mesmo as o quê? As perdidas. Pertencem a quem?
Ele disse assim: eu achei a minha ovelha. Jesus está procurando todas as ovelhas. A igreja não pode dispensar uma ovelha sem tentar achá-la. A igreja não pode achar que aquela ovelha não pertence a Cristo. Isso não é julgamento seu. Você tem que procurar, você tem que achar, você tem que salvar, mas julgar não. Diga glória a Deus. Ele disse que todas as almas são dele. Amém? O pastor chama a ovelha desgarrada de dele. A ovelha é minha. Glória a Deus. Jesus, ele recupera aquilo que é dele por direito. Nós somos de Cristo. Nós fomos encontrados por quê, pastor? Porque nós somos de Cristo. Cristo foi atrás dela e achou. Deus manda o próprio Filho, Deus manda Jesus Cristo e Jesus nos encontra. Diga glória a Deus. E ele fala assim para encerrar: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se o quê? Que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tem muita gente que está se achando, irmãos, mas na verdade todos nós precisamos de quê? De arrependimento. Tem gente que está achando que nasceu pronto. Tem gente que está se achando que nasceu justo. Mas todos nós precisamos nos arrepender para ser justificados em Cristo Jesus. Amém? Mas a palavra ressalta que o importante aqui não é o arrependimento, é o amor de Deus por nós. O amor de Deus não cessa. E o amor de Deus, quando ele é manifestado, tem uma alegria do próprio Deus, tem uma alegria da igreja, tem uma alegria de Cristo e tem uma alegria da alma que é encontrada. Todo mundo experimenta esse júbilo. Que esse júbilo seja experimentado por cada um de nós aqui. Nós sejamos motivo de alegria para a glória do nosso Deus. Amém? Para a glória do nosso Deus. Amém? Pode fechar a Bíblia.